Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Transparência, uma gentileza do Tribunal de Contas da República de Angola. No programa de hoje falaremos sobre os procedimentos para a formação da contratação ou contratos públicos, uma questão de relevada importância prevista na Lei nº 9/16, de 16 de junho. De acordo com o artigo 22 desta lei, as entidades públicas, sempre que lançarem um concurso, devem fazê-lo adotando um dos tipos de procedimentos aí previsto. Acompanhe. A Lei nº 9/16, de 16 de junho, diploma que aprova a Lei dos Contratos Públicos, estabelece as normas sobre a formação e execução dos contratos da empreitada de obras públicas, locação e aquisição de bens móveis e serviços, bem como os demais contratos não regidos por lei especial, dividindo-se em duas fases. Formação de contratos. Referente aos procedimentos tendentes à celebração de contrato, regulando os processos desde o momento da tomada da decisão de contratar até o momento em que o contrato é outorgado. Execução de contratos, concernente à regulação dos direitos, obrigações e garantia das partes no âmbito da materialização dos contratos públicos, cuja disciplina vem estabelecida na Lei dos Contratos Públicos e em regimes conexos. Como estamos a falar de contratos públicos ou contratos administrativos, uma das partes necessariamente tem de ser um ente público, que a lei designa de entidades adjudicantes. Para que seja conformada a vontade de negociar o contrato administrativo ou o contrato público, independentemente da posição que nós tomemos, e esta é uma questão que se poderá discutir, se a designação ou o nome iuris do contrato, ou contrato público ou contrato administrativo, para que se chegue à conformação da vontade, para que se chegue à manifestação de vontade das partes para celebrar o contrato, é necessário a prática prévia de atos e também o cumprimento de determinadas formalidades. Por isso é que a designação de procedimentos pré-contratuais, ou seja, são atos que se verificam antes da celebração do contrato. Estão sujeitas à Lei dos Contratos Públicos as seguintes entidades: Presidente da República, órgãos da Administração Central e Local do Estado, Assembleia Nacional, tribunais, Procuradoria-Geral da República, instituições e entidades administrativas independentes, representações de Angola no exterior, os institutos, fundos públicos e associações públicas, as autarquias locais, as empresas públicas e as empresas com domínio público e os órgãos de defesa e segurança. A lei define igualmente os quais os contratos sujeitos à Lei dos Contratos Públicos. São eles: contratos de empreitada de obras públicas, locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços, e os contratos cuja concretização seja efetuada por intermédio de uma parceria público-privada, independentemente da modalidade a adotar. As concessões administrativas, designadamente concessão de obras públicas, concessão de serviços públicos, concessão de exploração de domínio público, concessão de uso privado de domínio público. Com esta lei, pretende-se que os seguintes princípios sejam aplicados: princípio da prossecução do interesse público, princípio da igualdade,
princípio da concorrência, princípio da imparcialidade, princípio da transparência e princípio da economia. Os procedimentos pré-contratuais consistem nos atos, formalidades e formas e prazos devidamente praticados que conduzem à conformação da vontade contratual, ou seja, a vontade entre a entidade pública contratante e a entidade contratada. Tem de haver a prática de atos, de rituais, de formalismo, para que seja conformada à vontade contratual das partes. Agindo em conformidade com a lei na adoção de um destes procedimentos, as entidades públicas asseguram o cumprimento do princípio da prossecução do interesse público, da justiça, da igualdade, da concorrência e da transparência, garantindo assim uma maior democracia administrativa e a materialização do Estado de Direito Democrático. Veja a seguir os contratos que deram entrada nas últimas semanas no Tribunal de Contas, seu enquadramento legal e resoluções finais. O Governo da província de Kwanza Sul submeteu ao Tribunal de Contas, para efeitos de fiscalização preventiva, 480 processos de ingresso ao setor da saúde. Apreciados os processos, o Tribunal de Contas verificou que 359 processos estão conformes, em termos de elementos introdutórios, e o provimento dos candidatos não apresenta situações que abstenham a concessão de visto. Os restantes 49 processos, por carecerem de elementos relevantes, não foram apreciados e foram devolvidos nos termos do número 2 do artigo 66 da Lei 13/10 de 9 de julho. A seguir, acompanhe a curiosidade que lhe reservamos para hoje. Você sabia que a entidade pública contratante pode escolher o tipo de procedimento de contratação em função do valor estimado do contrato e dos critérios materiais? Pois é, existem dois motivos de escolhas de procedimentos. Um ligado ao valor estimado do contrato e outro relacionado aos critérios materiais. O primeiro corresponde ao valor máximo que a entidade pública contratante se dispõe a pagar como contrapartida da execução do contrato a celebrar e deve ser calculado em função do valor econômico de todas as prestações do objeto do contratante a celebrar. O segundo ocorre quando, em função de determinados motivos, não seja possível ou é desaconselhável desencadear-se um procedimento mais concorrencial. Para estas situações, escolhe-se a contratação simplificada em função de critérios materiais. Não sabia? Então agora já sabe. E com esta curiosidade chegamos ao fim do nosso programa. Estaremos juntos na próxima semana. Até lá!